Olá, aqui é o professor João Filho, viu? Então vamos para a prova de física número 3. Antes de mais nada, que você assistir esse vídeo, eu vou apresentar aqui a aula e vou disponibilizar o link da avaliação. A avaliação será colocada num formulário e você precisa clicar no link ou pegar o link, copiar e colar no Google Chrome. Então, vamos falar de comunicação, né? Inicialmente, os povos, né, se comunicavam através de pinturas rupestres, né? Encontramos isso nas cavernas. Outros tipos de comunicação através da fumaça, né? Os indígenas faziam isso. Tambores, também, um tipo de comunicação. O chamado pombo-correio era também utilizado como comunicação. Já para os nossos tempos, a gente utiliza bastante a escrita, né? Como jornais, revistas, livros. Então, muitos se comunicam até hoje, né? Escrevem um livro, então a gente consegue é, ler e entender a ideia desse autor muito tempo depois que ele escreveu um livro, né? Então, o livro, a escrita, né? É uma forma de comunicação. O cavalo, né? Levavam cartas, também foi uma forma de comunicação, né, quando não tinha outros meios de transporte. E claro, a imprensa. A imprensa foi uma forma, como eu tinha falado da escrita, né, uma forma de duplicar, triplicar rapidamente um livro, né, fazer um livro para. Antigamente a Bíblia era escrita à mão, né, então era muito difícil ter um exemplar da Bíblia. Com o advento da imprensa, foi possível imprimir em grande quantidade e a gente ter acesso a essa impressão, né? Tanto da Bíblia quanto outros livros. Já partindo para o mundo moderno, né? Atualmente a gente usa a TV, o rádio, computador, o telefone, né? Esse telefone de fio já nem existe mais. O jornal, né? Hoje usamos o celular. Um tipo de comunicação que foi muito utilizado há um tempo atrás, né, principalmente nas guerras, as grandes guerras, né, foi o código Morse, né, que as letras constava de pontos e traços, né. Tá aí, vocês estão vendo aí um exemplo como era a comunicação, né, de escrever uma palavra, né. O final do código chamado código Morse era um bip ou um bip longo. Um bip curto era um ponto, um bip mais longo era esse traço. Então dava para você se comunicar usando esse sistema de som, né? Sonoro. Já para nossa comunicação de hoje, a gente tem que entender o que é fenômenos ondulatórios, né? A gente utiliza ondas eletromagnéticas e essas ondas eletromagnéticas ela tem comprimento, né? Longitude, né? Todas essas as suas características que faz com que ela se propague e tenha um emissor e um receptor. Estou falando, por exemplo, quando você clica num botão de um controle remoto, né? Ele está emitindo uma onda eletromagnética, é o emissor, e a TV ou o som ele vai receber e interpretar aquele tipo de onda, né? Para ter o comando do que você está pedindo. Assim como ouvir um rádio, você colocar uma onda específica, você escuta um tipo de rádio, muda lá no aparelho, vai ouvir outro tipo de outra emissora, né? Isso porque o emissor emite um determinado comprimento de onda e o receptor, que é o rádio, vai receber essa onda. Então há uma comunicação e depende dessa característica de onda. As ondas, além dessas que eu falei, a luz é um tipo de onda que a gente chama de onda eletromagnética visível. Temos aqui um exemplo que ela pode refletir no espelho, né? Fenômeno de reflexão.
Ela vem de um lado, toca no espelho e vai para o outro, exatamente como você está vendo aí com essa mesma característica, né? Com esse mesmo ângulo, ela bate e retorna. Isso é a reflexão. A refração é um fenômeno que a luz ela se propaga em meios diferentes, como no líquido, mais devagar. Por isso que a gente vê aí esse copo com dois lápis dentro. Parece que os lápis são mais grossos, mas não são. Só porque a luz passa mais devagar, né? Essa onda eletromagnética, a luz vai passar aí, ela se atrasa um pouquinho e parece que está mais largo os lápis. Esse é o fenômeno da refração. Tem a difração, né? Que é quando essa onda consegue transpor, né? Obstáculos. A interferência, às vezes ocorre principalmente com o som, o fenômeno de interferência. E claro, falando do som, o som é uma onda não é uma onda eletromagnética, a gente chama de onda mecânica, né? Falei do som e falei da luz. A luz é uma onda eletromagnética e o som não é uma onda eletromagnética, né? Ela é uma onda mecânica. Qual a diferença? Que a onda mecânica, como o som, ela se propaga pelo meio. O som só vai se propagar porque a gente tem ar, né? Ao nosso redor a gente consegue ouvir. A onda eletromagnética, independente se tiver meio ou não, ela vai se propagar. Ela se propaga no vácuo. E as ondas sonoras, elas se propagam de forma diferente, principalmente em meios, né? Sólido, líquido e gasoso. Quanto mais denso for o tipo de ambiente, né, ela vai se propagar mais rapidamente, a onda sonora. E tá aqui a velocidade do som, dependendo da temperatura, né? Ele tem velocidade maior ou menor. Quanto maior a temperatura, maior a sua velocidade, você veja aí, né? Então a 20 graus Celsius o som tem velocidade de 343 metros por segundo, é a sua velocidade. E claro, temos aqui dois tipos de ondas que utilizou-se muito, mais do que hoje, mas hoje é utilizado ainda quando se liga um celular, né? Quando você recebe uma onda do Wi-Fi, um Bluetooth, todas elas são esse tipo de onda, né? Aqui no exemplo temos ondas de dois tipos de rádio, que hoje a rádio AM está até se extinguindo, a rádio AM e a rádio FM, né? Por que que tem esse símbolo? Por muito tempo se utilizou bastante, hoje se utiliza mais o FM, né? Mas antigamente se escutava o rádio AM e depois foi migrando para o rádio FM. O rádio AM é tipo de onda dele é um pouco diferente do FM. São ondas mais curtas e claro que ela tem aqui, você observa que ela aumenta a altura e diminui a altura, né? Essa é uma identificação do AM, que é a amplitude, essa altura modular, ela se modula. E o seu sinal ele vai de 5 kHz, né, kHz, até 10 kHz, 10.000 Hz, né, que seria a sua frequência, quantidade de, a grosso modo posso dizer assim, a quantidade de informação que a onda pode carregar, né? 5.000 e 10.000, esse K significa 1.000. Já o rádio FM ela é de 88 a 102 mega, ou seja, 1 mega é 1.000 kilowatts, né? 1 megawatts é 1.000 kilowatts, ou seja, uma quantidade de informação muito superior. Por isso que quando você escuta um rádio FM, pelas ondas do FM mesmo, não pelas ondas da internet, o som é bem mais nítido do que pelo rádio FM, pelo rádio AM, né? O rádio AM é bem ruim e por isso está se extinguindo, né? Muitas emissoras estão migrando para o sistema FM, ok? Aí tem aqui a ressonância, né, que ocorre quando o som ou a velocidade do vento faz com que objetos quebrem. Já falei com uma pessoa que constrói, diz que
toda construção não pode ser rígida, ela tem que vibrar. Por isso que uns prédios altos, ele tem uma certa vibração, né? Isso se chama ressonância, né, em equilíbrio. Que se não tiver em equilíbrio, a ressonância vai fazer com que o concreto possa quebrar, tá bom? E é isso a nossa aula de hoje. Ao assistir a aula, ao final da aula, o link será disponibilizado. Você pode clicar no link, se não abrir, copie o link e cole no Google Chrome, tá bom? No seu celular. Essa prova tem 9 questões, e o tempo será disponibilizado no máximo. Vou liberar a prova 7 horas, né? 18 horas, e você tem até 7h30 para concluir. Caso você não consiga êxito, eu vou informar no grupo e você terá uma nova chance de fazer essa prova posteriormente, tá bom? Sem precisar que a prova seja retornada em outra data, ok? Até breve.